Olá, sejam bem-vindos a mais um dia, a Jornada de Inovação Sustentável. Eu me chamo José Pedro Martins e a palestra de hoje está intitulada de Fungos e Processos Fermentativos. Espero que vocês estejam gostando e conseguindo assimilar os conteúdos aqui abordados até o final da nossa jornada. Então, os fungos, eles são vegetais ou são animais? Durante muito tempo, os fungos foram considerados como os vegetais e somente a partir de 1969 eles passaram a ser classificados em um reino à parte. Os fungos eles apresentam um conjunto de características próprias que vai permitir, que passou-se a permitir então a sua diferenciação das plantas. Por exemplo, os fungos não sintetizam a clorofila, os fungos não têm celulose na sua parede celular. Esses micro-organismos, eles, em sua maioria, eles não armazenam amido como substância de reserva. Então, portanto, eles não realizam fotossíntese. Em relação a esses micro-organismos, o que temos de características gerais? Então, eles passaram a ter um reino próprio a partir de 69, são então alocados no reino fungi. Eles são eucariotos, ou seja, eles apresentam um núcleo bem definido e delimitado por membrana, diferentemente das bactérias, que só relembrando são seres autotróficos, ou seja, eles não apresentam, não possuem o núcleo em sua estrutura. Os fungos, eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Os fungos unicelulares são aqueles, então, que apresentam na sua constituição uma única célula, representado pelas leveduras, por exemplo, e podem ser multi ou pluricelulares, ou seja, eles podem ter mais de uma única célula na sua morfologia. Em relação aos habitats, eles apresentam habitats diversos, então eles podem ser encontrados em qualquer locais. Alguns vivem em ambientes aquáticos, principalmente em água doce, mas também podem ser encontrados em ambientes marinhos. Os fungos podem ser encontrados, além da água, podem ser encontrados nos vegetais, nos animais, como também no homem e em detritos em geral. No entanto, a maioria dos fungos vamos encontrar ele no solo, que por isso, então, eles têm essas características de serem organismos saprófitos, ou seja, eles se alimentam da matéria orgânica morta, como folhas, madeiras, restos de animais, e tudo isso vai desempenhar, então, o quê? Um papel muito importante nessa mineralização do carbono. Em relação à sua nutrição e fisiologia, eles são considerados seres heterotróficos por absorção, ou seja, os fungos eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, vão necessitar de uma fonte de carbono de orgânico externa, então eles vão lançar, no ambiente onde eles estão inseridos, eles vão lançar enzimas no substrato para absorver então os nutrientes através da sua parede e membrana celular. A maioria desses micro-organismos, eles são aeróbicos, ou seja, eles dependem de oxigênio para produzir energia, mas também existem espécies que são anaeróbicos. Apresentam uma parede celular rígida com quitina, celulose e polissacarídeos, como glucanas e galactomannanas. As quantidades desses componentes elas podem variar de acordo com cada espécie e gênero de fungo. E eles armazenam a energia na forma de glicogênio, assim como os animais. Os fungos são conhecidos pela maioria das pessoas como, quando a gente visualiza os fungos, a gente imediatamente acaba associando ele a micro-organismos que deterioram alimentos. Provavelmente você já deve ter encontrado naquela última fatia de pão alguns pontinhos pretos, ou até mesmo fruto como uma laranja com uma coloração esverdeada. Em épocas de chuva ou de inverno, observamos fungos na parede das nossas casas, principalmente quando está muito úmida e pouco arejada, não é? Então, vocês devem estar pensando,
Qual seria a aplicação dos fungos, principalmente para a indústria biotecnológica? Os fungos eles são extremamente importantes na biotecnologia. Eles são produtores, são micro-organismos que vão produzir diversas enzimas e metabólitos. Então, os fungos eles são utilizados para a produção de enzimas. A gente utiliza fungos para a produção de antibióticos, como também na área de alimentícia, na fabricação de queijos e bebidas como cervejas e vinho, como também para a fabricação de biocombustíveis, como o etanol, além, claro, da sua utilização para aplicação em biorremediação, que é uma técnica que vai utilizar os organismos, no caso os fungos, para a descontaminação de ambientes. No que diz respeito à morfologia, né, à estrutura celular do fungos, temos que eles apresentam duas morfologias básicas bem distintas. As leveduriformes, aqui representadas pelas leveduras, e os fungos filamentosos. Nas leveduras, o que a gente consegue observar aqui na imagem microscópica de luz é que eles são seres unicelulares, diferentemente dos fungos filamentosos, que vamos ver mais adiante, que são seres multi ou pluricelulares, e também se caracterizam por esse formato ovoide, circular. Quando observamos a morfologia colonial dessas leveduras em placas de Petri, a gente observa uma consistência pastosa ou cremosa, formada por esses organismos multicelulares que vão cumprir tanto as suas funções vegetativas, de sobrevivência desse microorganismo, como também reprodutivas. Aqui temos então a imagem que vai diferenciar das leveduras, que são os fungos filamentosos, que diferentemente das leveduras, eles se caracterizam por ser multicelulares, apresentar mais de uma célula em sua constituição, e também se caracterizam pela essa presença de longos filamentos, que são as hifas. E aqui temos uma imagem dessa morfologia colonial que vamos ver detalhadamente mais adiante para os fungos filamentosos. Então, aqui temos mais imagens em relação a essas leveduras. A gente consegue observar aqui numa visualização de células de leveduras coradas em Lugol, mais uma vez exemplificando o seu formato esférico, ovoide. Temos também aqui uma microscopia eletrônica de varredura dessas leveduras, confirmando então essa sua estrutura circular observada nas leveduras. Em relação à morfologia de algumas espécies, o que a gente consegue observar para as leveduras é a presença da sua superfície, que pode ser classificada em superfície lisa ou rugosa. Quanto ao brilho, o que a gente observa nessas espécies é que elas podem ter uma característica brilhosa ou fosca. Em relação à sua elevação, elas podem apresentar uma elevação plana, convexa, umbilical e até mesmo papilada. E quanto à sua consistência, a gente pode verificar uma consistência seca para essas leveduras, como também uma consistência cremosa ou pastosa, como exemplificado aqui nessa levedura com pigmentação laranja. Cabe-se destacar que as colônias de leveduras, elas são, assim, morfologicamente semelhantes às bactérias. Então, muitas vezes é necessário observar no microscópio, observar esses micro-organismos ao microscópio para confirmar se de fato é uma levedura realmente. Aqui temos uma imagem que faz uma comparação aqui da célula epitelial juntamente com a colônia de leveduras e bactérias. O que podemos observar que vai distinguir as leveduras das bactérias é o seu tamanho. As leveduras elas apresentam um tamanho que variam de acordo com a espécie ou com o ambiente que ela está inserido, mas geralmente esses fungos unicelulares e arredondados, eles apresentam formatos, apresentam um tamanho que pode variar de 3 a 4 micrômetros, mas que também podem chegar até 40 micrômetros. Já para bactérias, o que a gente observa é que uma bactéria ela apresenta um tamanho típico de apenas 1 micrômetro. Aqui, então, trago uma imagem para observar a diferença dessas leveduras e de bactérias. Uma característica essencial para essa diferenciação é a produção de pigmentos observados nas leveduras, algo que não conseguimos, que não observamos nas bactérias.
Já em relação aos fungos filamentosos, só relembrando que, diferentemente das leveduras, eles são seres multi ou pluricelulares, ou seja, eles apresentam mais de uma única célula. Então, as colônias filamentosas, elas são constituídas fundamentalmente por elementos multicelulares em formatos de tubos, que são essas hifas que estão sendo aqui mostradas na imagem. Aqui temos uma microscopia eletrônica dessas hifas, podemos observar uma imagem bem de perto, essas características tubulares, típicas de fungos filamentosos. Morfologicamente, o que temos é que essas hifas elas podem ser categorizadas em contínuas ou sinocíticas, ou então hifas septadas. Muitos fungos eles não apresentam células individualizadas, isto é, as hifas são preenchidas por uma massa contínua de citoplasma que vão conter então vários núcleos. Então, essas hifas sinotípicas, ou também chamadas de contínuas, é... vou voltar. Então, vamos lá. Muitos fungos, um, dois, três, já. Então, muitos fungos eles não apresentam células individualizadas, isto é, as suas hifas elas são preenchidas por uma massa contínua do citoplasma que contém vários núcleos. Então, essas hifas são chamadas então de hifas sinotípicas, sinocíticas, melhor dizendo, ou então hifas contínuas. Outros fungos, por sua vez, eles apresentam hifas septadas, que podem então ter um ou dois núcleos, como representado aqui nessa imagem. A gente consegue observar os septos dessas hifas e que apresentam aqui um único núcleo, e aqui podemos observar dois núcleos. Tanto na hifa septada quanto nas hifas sinotípicas, nas células do fungo existe um fluxo citoplasmático que vai permitir a difusão de nutrientes solúveis, favorecendo então esse metabolismo entre as células. Ao conjunto de hifas dá-se o nome, então, de micélio. Então, esse micélio nada mais é do que esse agrupamento intenso de hifas. Então, esse agrupamento de hifas é que vai constituir o micélio. E é importante salientar que esses micélios fúngicos, eles nunca constituem tecido, ou seja, não se formam em tecidos verdadeiros nos fungos. E essa rede de hifas, elas podem se desenvolver tanto no substrato, ou seja, no interior do contato desse microorganismo, do contato dos fungos com o ambiente em que ele está inserido, o que vai funcionar como então como elemento de sustentação e de absorção de nutrientes, como também eles podem se projetar para a superfície e crescer acima do seu cultivo, ao qual vai ser chamado de micélio aéreo, como exemplificado, mostrado aqui nessa imagem, que vai ilustrar a formação de um micélio em um morango morfado. Temos aqui também um micélio do micro-organismo Aspergillus fumagatus, cultivados em placas de Petri. Assim como as leveduras, que apresentam características relacionadas ao seu aspecto e à consistência, os fungos filamentosos também. Então, do ponto de vista prático, que acontece no laboratório, existem alguns aspectos que são observados em colônias de fungos que vão colaborar com a sua identificação. E isso, do ponto de vista prático, é importante porque são os fungos filamentosos, em sua maioria, que vão ser utilizados para obtenção, para a produção de enzimas e de biomoléculas. A primeira coisa que a gente observa para o cultivo de fungos filamentosos é qual o meio de cultivo que ele está inserido. Então, os meios de cultivos mais comum utilizado para os fungos o H, são o H-batata dextrose, também conhecido como BDA, ou a sua sigla PDA, e o H-saborou. Podem ser utilizados outros meios de cultivo para o crescimento desses fungos? Sim. Caso haja necessário a preparação de um meio de cultivo ainda mais seletivo, ou que precise, por exemplo, adicionar um antimicrobiano ali no meio para impedir o crescimento bacteriano. Em relação à temperatura de crescimento desses fungos, elas vão variar de 22 a 30 graus, a depender da espécie. Em relação a quantos dias de cultivo, o que se observa é que o tempo de incubação varia, pode ser de uma semana ou até mesmo um mês. No entanto, na prática laboratorial,
o que a gente observa-se é um crescimento que varia de 7 a 10 dias, utilizando então uma incubadora BOD, que é um equipamento que vai ser utilizado principalmente na área biotecnológica para incubar amostras em temperaturas controladas, como vimos anteriormente, que pode variar de 22 a 30 graus. Mesmo tendo tempo de crescimento até mesmo de até um mês, para a prática, para a obtenção de enzimas, dá-se preferência, escolhe geralmente micro-organismos que tenham no máximo um crescimento em torno de até 10 dias, porque senão se torna-se um processo muito demorado e oneroso para a obtenção dessas biomoléculas. Em relação ao aspecto, os fungos filamentosos podem apresentar um aspecto algodonoso, purpurulento, como também aveludado e coriáceo. Em relação à forma e à presença de elevações ou sulcos, o que observamos é que esses micro-organismos podem apresentar uma forma circular ou irregular. Por exemplo, para essa imagem aqui superior que está sendo apontada, vemos um formato circular, um aspecto aveludado, uma coloração cinza esverdeado, principalmente próximo ao centro. Isso na parte superior desse fungo. Já na parte inferior, ou seja, no verso, vemos uma coloração amarelada. A gente consegue observar também a presença de sulcos, tanto na parte superior quanto na parte inferior dessa colônia. Já para o micro-organismo aqui de baixo, vemos então o quê? Um formato circular, um aspecto aveludado e uma coloração o que se assemelha ao verde musgo. Também conseguimos observar a presença de sulcos, tanto nas bordas quanto no centro dessa colônia. Então, os fungos filamentosos, vimos que os fungos filamentosos, eles atuam na decomposição da matéria orgânica, né? De acordo com o ambiente que ele está, com o substrato que ele está inserido, ele vai hidrolisar, ou seja, ele vai quebrar as macromoléculas desse substrato pela liberação de enzimas. Então, esses micro-organismos, os fungos, eles vão liberar enzimas no meio para hidrolisar, quebrar o substrato em que estão inseridos e poder, então, absorver nutrientes para a sua nutrição. E nesse processo de liberar, de quebrar, de hidrolisar o substrato em que estão inseridos, eles liberam enzima nesse meio. Então, dessas enzimas produzidas pelos fungos, temos, então, as amilases, que vão ser enzimas que vão degradar o amido em açúcares simples. Temos também celulases, podemos encontrar então, também colagenases, que vão ser enzimas que vão degradar o colágeno em aminoácidos. Podem ser obtidos também pitases. Esses fungos liberam também, esses fungos filamentosos podem liberar lipases, como também proteases, que são uma grande classe de enzimas que vão degradar essas proteínas em peptídeos, além de outras como tanases, xilanases e pectinases. Então, em especial, essas enzimas derivadas de fungos, ela têm despertado um interesse significativo devido a algumas vantagens, como, por exemplo, uma ampla diversidade bioquímica, devido à diversidade química que é encontrada nessas fontes microbianas, que são encontradas nos fungos. Eles vão representar, então, uma fonte primordial e economicamente viável para a obtenção de enzimas. Temos também como vantagem uma viabilidade de cultivo em larga escala. Então, os fungos, a obtenção dessas enzimas, elas podem ser reproduzidas laboratorialmente mesmo, em larga escala. Uma capacidade de manipulação genética desses micro-organismos para obtenção ainda mais proeminente dessas enzimas, como também uma produção econômica. Então, esses fungos filamentosos, principalmente na biotecnologia, na área biotecnológica, eles são conhecidos como excelentes produtores de enzimas, sendo relatados principalmente devido à sua alta produção. Então, os fungos filamentosos, eles produzem enzimas em alta quantidade, como também um baixo custo de produção. Além disso, outras vantagens que são descritas levam em consideração questões éticas, questões logísticas e financeiras, melhor dizendo, pois a produção de enzimas por fungos filamentosos, ela vai se beneficiar dessa secreção extracelular, o que vai facilitar tanto a extração como a purificação, já que não vai haver necessidade de lise, de rompimento das células desse micro-organismo, reduzindo então etapas no processo de obtenção dessas moléculas.
Então, a utilização desses micro-organismos dos fungos filamentosos tem se mostrado uma alternativa bastante atrativa na indústria de biotecnologia, principalmente quando se comparado à utilização de outras fontes, como o uso de animais e o uso de vegetais, de plantas. Primeiro, que destaca-se que devido às considerações éticas relacionadas a manipulações de animais, o que tornaria o processo de obtenção de enzimas por essa fonte muito mais custoso e demorado. Em relação aos vegetais, a utilização de plantas, destacam-se preocupações com distúrbios climáticos, além de tornar-se um custo mais elevado para a produção dessas enzimas, quando comparado com as fontes microbianas, em destaque para os fungos filamentosos. Em relação à aplicação dos fungos filamentosos na biotecnologia, a produção de enzimas por fungos filamentosos é de grande importância industrial. Então, podemos utilizar esses micro-organismos para aplicações de enzimas na área cosmética, na área medicinal, na agricultura, na indústria química, como também para o tratamento de efluentes e para a biorremediação, e principalmente para a área alimentícia e farmacêutica. Com relação à indústria alimentícia, por exemplo, muitos fungos podem ser utilizados na fabricação de alimentos como o queijo e o pão, e de bebidas alcoólicas como o vinho e cerveja. O papel do fungos, o papel dos fungos filamentosos na maturação de queijos é a produção de enzimas, como citadas anteriormente, como as lipases e as proteases, que irão atuar sobre as proteínas e as gorduras do queijo, o que vai garantir aroma e sabor diferente, além de, claro, contribuir para a conservação desses alimentos. Na indústria química, por exemplo, na área de biocombustível, um grande exemplo é a utilização do fungo do gênero Trichoderma, a espécie Trichoderma resei, é utilizado por empresas de biotecnologia para a produção de etanol. Já na indústria farmacêutica, um composto bastante conhecido é a penicilina, que é um antibiótico produzido pelo fungo do gênero Penicillium, que é amplamente utilizado na área médica, principalmente para o tratamento de infecções bacterianas. Um outro antibiótico produzido por fungos é a cefalosporina. E além dos antibióticos, os fungos eles também podem ser utilizados para a obtenção de outros medicamentos, como a ciclosporina, que é um imunossupressor, é uma droga imunossupressora que é utilizada para reduzir a probabilidade de rejeição em órgãos transplantados, que é então produzido pelo fungo filamentoso do gênero é, Tolipocladium, que foi um microorganismo, foi um fungo isolado do solo. Outro exemplo também de um medicamento utilizado na indústria farmacêutica obtido de fungos filamentosos é a lovastatina, que é um fármaco então utilizado para a diminuição do colesterol, que é sintetizado por fungos do gênero Aspergillosis. Então, vimos aqui uma infinidade de aplicações de enzimas que são obtidas, que são produzidas por fungos filamentosos. Então, termino aqui a parte inicial dessa palestra. Aqui estão meus contatos para e-mail. Dúvidas em relação a tudo que foi aqui abordado podem ser enviadas, que eu tento responder assim na medida do possível. Obrigado e até a próxima. Olá, eu sou o Diego Ramos e dando continuidade aqui à jornada de inovação sustentável, hoje eu vou conversar com vocês sobre processos fermentativos. Então, vamos lá. Bom, antes de entrar no assunto, né, no tema dos processos fermentativos propriamente dito, a gente precisa fazer uma contextualização porque o processo fermentativo ele faz parte de um processo maior, que é conhecido como processo biotecnológico, que nada mais é do que a utilização de seres vivos ou partes desses seres vivos para produção, né, para criar ou modificar algum produto. Então, dentro desse processo biotecnológico, a gente vai ter o processo de fermentação. Então, aqui a gente vê um esquema de um processo biotecnológico geral que vai desde a seleção da matéria-prima a ser utilizada até os tratamentos finais no produto. Então, é todo uma cadeia de processos até gerar um produto que a gente quer.
Sendo mais específico, como a gente trabalha no laboratório com a produção de enzimas a partir de micro-organismos, né, de fungos filamentosos, então vou dar um exemplo da produção enzimática. Então, a produção enzimática é um processo biotecnológico, que a gente vai desde a seleção da matéria-prima, preparo do meio, a seleção do fungo produtor, né, do organismo produtor, e aqui a parte da a produção seria o meu processo fermentativo. E esse processo fermentativo, ele é conhecido como bioprocesso. A gente pode chamá-lo de um bioprocesso. E dentro desse bioprocesso, a gente pode controlar as variáveis que vão influenciar nessa produção. E aí a gente tem outras etapas, que são os tratamentos do produto e o manejo dos resíduos que são gerados a partir dessa produção. Então, tudo isso aqui é um processo biotecnológico e o processo fermentativo seria conhecido como um bioprocesso. Aqui uma outra figura para mostrar uma outra forma do que eu já falei anteriormente. Então, aquelas etapas antes da fermentação, que é a seleção do organismo, a seleção do meio, né, a matéria-prima que vai servir de substrato para essa produção da minha enzima, essas etapas são conhecidas como upstream, né? A gente pode chamar de pré-fermentação. Então, aí a gente escolheu a matéria-prima, o substrato, o organismo, e aí a gente tem o bioprocesso aqui, a fermentação, a produção propriamente dita da minha enzima. Então, depois da minha produção de enzima, a gente tem umas etapas pós-produção, que são conhecidas como downstream, que é a recuperação dessa enzima. A gente pode recuperar essa enzima de diferentes formas. E aí etapas de purificação e até aplicações desse meu produto, né, dessa minha enzima. Faz parte desse processo downstream. Então, hoje, a gente vai se ater ao processo de fermentação, que é o que é o que eu vou falar aqui, me ater a falar sobre ele aqui. Mas isso é só para vocês verem que não dá para falar só sobre fermentação de forma isolada, né? Já que ele faz parte de um processo maior, a gente tem que fazer essa contextualização para ficar melhor entendido. E aqui um esquema só falando sobre os processos de fermentação. Então a gente viu que existem as etapas downstream, que são antes, que são depois, na verdade, desculpa, são depois do processo fermentativo. E aqui a gente tem tipos de fermentação, pode ser aeróbica ou anaeróbia, sistemas de fermentação, podem ser submerso ou em estado sólido, e os modos de operação, que pode ser contínuo e descontínuo, que a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco mais na frente. Então aqui, onde está em azul, é a parte de fermentação propriamente dita. Então aqui, numa fermentação, a gente pode escolher o sistema de fermentação, a gente pode escolher o tipo de fermentação, o modo de operação, dependendo das condições que a gente tem dentro do laboratório e do produto que a gente quer produzir, né? Então a gente pode aqui, dentro do processo de fermentação, escalonar, aumentar essa produção. A gente tem o controle das variáveis da fermentação. E aqui o fim da fermentação é quando a gente tem o produto. E aí os processos de downstream aqui vão trabalhar esse produto, né? No caso do exemplo que eu dei da produção enzimática, trabalhar essa enzima. Bom, então, falando sobre fermentação, a gente tem, na verdade, dois pontos de vista. Então, do ponto de vista metabólico e o ponto de vista industrial. Do ponto de vista metabólico, desculpa, a fermentação é o processo de geração de energia utilizando compostos orgânicos, como a glicose, para obtenção de energia, né? Então, o micro-organismo ele vai utilizar dessa glicose para produzir a sua energia, diferentemente da respiração celular, que ocorre na presença de oxigênio, e vai usar o oxigênio para isso.
No caso da fermentação, é um processo anaeróbico. Então, na ausência de oxigênio, ele vai usar glicose para produzir energia. E do ponto de vista industrial, é o que eu falei no início, né? Que seria a produção de um produto, qualquer que seja ele, utilizando culturas, né? Micro-organismos. Então, podendo ser aeróbica ou anaeróbica, dependendo do produto que a gente queira obter. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de produtos que podem ser obtidos tanto com a fermentação aeróbica quanto a fermentação anaeróbica. Então, como eu falei, né, o exemplo da, da enzima, né, da produção enzimática, a maioria das enzimas elas são produzidas através da fermentação aeróbica, que é quando a gente precisa fornecer uma fonte de oxigênio para aquela cultura, para que o processo de fermentação possa ocorrer normalmente e a gente tenha bons rendimentos de produção. Mas alguns outros produtos eles podem ser obtidos pela fermentação anaeróbica, como o ácido lático, o etanol e também a produção de bebidas alcoólicas. Então, a escolha do tipo de fermentação vai depender do produto que a gente almeja obter ali desse processo fermentativo. E para que a gente consiga obter bons rendimentos dessa produção, né, que a gente tenha bons rendimentos enzimáticos, trazendo ainda mais o exemplo específico que eu comentei no início, a gente precisa selecionar um conjunto de variáveis que vão estar ali influenciando nessa minha produção. Então, temperatura, pH, fontes de carbono e nitrogênio, aeração, luminosidade, tudo isso vai influenciar no meu processo, tanto positivamente quanto negativamente. Então, é importante que a gente escolha os níveis dessas variáveis, porque elas vão estar em interação dentro desse sistema. Então, algumas elas podem ter uma influência positiva e outras uma influência negativa. Então, a gente precisa ter esse controle para que no final a gente consiga maiores rendimentos dessa nossa produção. Bom, e até aqui a gente já viu sobre o que são os processos biotecnológicos, a gente viu como os processos fermentativos eles estão inseridos dentro desse processo biotecnológico, que existem tipos diferentes de fermentação, que a gente precisa também ter um controle sobre as variáveis que vão influenciar no processo fermentativo para que a gente consiga obter máximos rendimentos do produto que a gente está ali produzindo. No caso do exemplo que eu trouxe, as enzimas. Então, para a gente obter o máximo rendimento enzimático na produção, a gente precisa ter um controle das variáveis que vão estar ali influenciando essa produção. E aí a gente chega nos sistemas de fermentação. É muito comum na área a gente ouvir que existem dois tipos de fermentação, que é a fermentação em estado sólido e a fermentação submersa. Mas tipos de fermentação a gente viu que são aeróbica e anaeróbica. Fermentação em estado sólido e submersa são sistemas de fermentação. Então, começando pelo estado sólido, ela é caracterizada pela ausência de água livre. Então, o fungo ali ele vai utilizar aquela água intersticial entre as moléculas para manter seu metabolismo ativo. E também, quando a gente monta esse sistema, a gente fornece um mínimo de umidade para esse substrato, para que esse fungo ele tenha um mínimo de água ali para que ele consiga manter o seu metabolismo ativo e possa converter esse substrato em produto. Então, a outra característica é a utilização de substratos sólidos, ou seja, diferentes tipos de substratos, né, de resíduos agroindustriais, a gente consegue utilizar para produzir diferentes tipos enzimáticos, ainda mantendo o exemplo da produção enzimática. Esses resíduos agroindustriais, no geral, eles são inespecíficos. Então, o mesmo resíduo, o mesmo substrato, ele pode ser utilizado para a produção de diferentes tipos enzimáticos. Lógico que as condições de produção são diferentes para cada tipo enzimático, mas isso não quer dizer que a produção não ocorra. Então,
eu posso obter dois tipos de enzimas na mesma fermentação, porém eu tenho um elevado rendimento de um tipo e em outro eu tenho um rendimento mais baixo, mas as duas produções ocorreram, utilizando também o mesmo fungo, né? E aí, como é que a gente pode fazer esse sistema, né? Como é que a gente pode produzir esse sistema? A gente pode utilizando bioreatores. Então, quando falamos sobre bioreatores, a gente pensa no processo industrial, pois são equipamentos projetados para essa finalidade e geralmente utilizados quando há um volume muito grande de produção. Então, a gente vê aqui como pode ocorrer esse processo de fermentação sólida, né? Que pode ocorrer sem a necessidade de agitação e com agitação, e a gente tem quatro esquemas: dois bioreatores sem agitação e dois utilizando a agitação. Isso tudo vai depender do nosso objetivo. Então, o tipo de produto que a gente queira produzir, né? O tipo de equipamento que a gente pode ter também. Mas se tratando em uma questão de laboratório, uma produção laboratorial, né, de pesquisa científica, na maioria dos laboratórios a gente pode utilizar também Erlenmeyers. Então, dentro da rotina laboratorial, né, voltado para pesquisa, a gente pode utilizar recipientes menores que podem servir como um bioreator, mas não são de fato um bioreator. Então, como a produção para pesquisa científica é um volume muito menor, né? A gente não vai estar produzindo a nível industrial, então a gente pode utilizar outras alternativas e uma delas é utilizar Erlenmeyers para fazer esse processo fermentativo. Bom, e assim a gente chega no segundo tipo, no segundo sistema de fermentação, que é a fermentação submersa, né? Diferentemente da fermentação em estado sólido, ela vai ocorrer na presença de água livre, né? Ela vai ocorrer em meio líquido, onde esses substratos e os nutrientes eles vão estar dissolvidos ali e facilmente disponíveis para o micro-organismo inoculado. A gente também consegue suplementar esse meio, né, utilizando fontes solúveis ali, os micro e macronutrientes essenciais para o desenvolvimento, né, do micro-organismo, e aí a gente consegue melhorar esse rendimento, né, obter maiores rendimentos de produção. Uma outra característica é que, usando o exemplo da produção enzimática, a gente consegue utilizar fontes puras de carbono e nitrogênio e também fontes específicas para a produção de determinados tipos enzimáticos. Então, se eu uso um substrato inespecífico, eu posso ter altos rendimentos de um tipo enzimático e produzir vários outros tipos enzimáticos, como eu falei anteriormente, na fermentação sólida. Utilizando um substrato específico para determinada enzima, eu tenho a obtenção de máximos rendimentos dessa minha enzima. Então, na fermentação submersa, a gente consegue fazer esse tipo de produção mais específica, utilizando um substrato específico para determinadas enzimas, né? E assim, fazendo uma comparação entre os dois sistemas, a gente pode dizer que não existe um sistema melhor ou pior do que o outro. Cada sistema ele tem suas particularidades, né? Ele tem suas características. Trazendo o exemplo aqui da disponibilidade nutricional. Enquanto que na fermentação em estado sólido, o fungo ele vai precisar degradar aquela matéria, né, sólida para obter seus nutrientes, então a gente diz que ali na disponibilidade nutricional não é uniforme, enquanto que na fermentação submersa os nutrientes dissolvidos eles estão mais uniformemente distribuídos e o fungo tem, o micro-organismo ele tem mais facilidade em obter esses nutrientes. Por outro lado, quando a gente vê na questão do rendimento, normalmente a gente observa rendimentos maiores na fermentação em estado sólido porque a gente tem essa produção mais concentrada.
enquanto que a gente vê esse rendimento na fermentação submersa um pouco menor, pois os produtos eles estão mais diluídos pela quantidade de água, né? Mas aí a gente sabe que, podendo ter um controle maior das variáveis, a gente pode ter maiores rendimentos, diferente do que a gente vê na fermentação em estado sólido, que a gente tem um controle menor dessas variáveis. Então, cada processo desse tem suas particularidades e cabe ao pesquisador utilizar a, o sistema, né, que mais seja próximo das suas condições dentro do laboratório. E aí, em se tratando de fermentação submersa, a gente tem os métodos de operação que eu falei no início. Então, a gente tem a fermentação descontínua, que um exemplo é a batelada simples, né? Como o nome já diz, é um processo mais simples de produção que a gente tem, né? Que a gente vê. O que é que ocorre? Há a inoculação do meio, né? Num bioreator. Espera-se o tempo de fermentação, o tempo adequado. Após isso, a separação das células, que pode ocorrer por centrifugação ou por filtração, e a recuperação do produto. Então, o sistema ele para, né? Ocorre a inoculação, o tempo de produção e o sistema ele é finalizado para poder iniciar novamente. Então, esse é o sistema de batelada simples, né? Da fermentação submersa. Dentro da fermentação descontínua, a gente tem a batelada alimentada. Diferente da batelada simples, o processo não se encerra no primeiro momento ao fim do período de fermentação. Então, quando ocorre esse primeiro tempo de fermentação, né, o tempo adequado de fermentação, ocorre uma nova alimentação do sistema e aí o processo pode ser continuado até um certo limite. Né? Nesse gráfico aqui, em função do tempo, aqui em vermelho é a concentração do substrato, aqui embaixo em preto a concentração de produto, e a gente vê que a concentração do substrato cai, é realizado mais uma alimentação e o produto tende a aumentar até um certo limite. Então, ao atingir esse limite, a fermentação é interrompida. Isso é uma adaptação da batelada simples que a gente consegue obter maiores rendimentos desse meu produto. Bom, já vimos aí os dois tipos de fermentação descontínua e agora a gente vai ver o cultivo contínuo, né? Como ele ocorre. Como o nome já diz, ele não para, né? Ele é contínuo. Embora a batelada alimentada ela possa permanecer por um longo período, a concentração do produto dentro do sistema aumentando vai chegar num limite e vai ser inibitório e não vai mais acontecer o processo de conversão de substrato em produto. Então, é o momento que a batelada alimentada ela tem que ser encerrada. O cultivo contínuo foi desenvolvido para superar essa limitação. Então, nesse cultivo contínuo, não há essa, essa inibição do fungo, do micro-organismo, pelo produto gerado, porque há um fluxo de entrada e um fluxo de saída, o que mantém o substrato e o produto em níveis subinibitórios. Então, isso permite, né, esse fluxo de entrada igual ao fluxo de saída, permite que o sistema mantenha um volume constante e aí esse processo possa ser continuado. Então, aqui na figura a gente vê que tem um fluxo de substrato, né? Entrando é o mesmo fluxo de saída, mantendo o volume constante. Essa saída a gente sai, recupera produto, células e substrato, e isso ocorre de forma contínua, né? Como repetindo, esse processo ele não para. E aqui a gente tem um exemplo da fermentação contínua usando bioreatores em série. É a mesma ideia de utilizando um único bioreator, só que com vários bioreatores, e aí o fluxo de substrato aqui, ele entra no primeiro bioreator, acontece a conversão de substrato em produto e passa no mesmo fluxo
para outro bioreator e a reação ela vai continuando ali. O processo ele vai continuando de bioreator para bioreator e no final o mesmo fluxo de saída que a gente consegue coletar é o mesmo fluxo de entrada de substrato aqui para cada bioreator desse. E o volume ele continua constante em todos os bioreatores. Então, o volume constante, existe esse fluxo de entrada e um fluxo de saída, mantendo ali os substratos e os produtos em níveis subinibitórios, e o processo pode continuar por longos e longos e longos, longos períodos. E como o nome já diz, fermentação contínua, ela vai continuar ali, ela não para, né? E por fim, a gente tem um comparativo entre os três métodos, né? Entre esses três processos. E a gente pode ver que a batelada alimentada ela surge para superar limitações da batelada simples, enquanto que o processo contínuo ele surge para superar as limitações do processo descontínuo. A gente pode ver aqui um exemplo claro disso é a questão sobre a inibição celular. No processo de batelada simples, o sistema fechado, o produto ele pode atingir níveis inibitórios e parar essa produção. Já na batelada alimentada, ao adicionar mais substrato, a gente está diluindo aquele meio, aumentando o volume. Então, eu tenho cada vez mais volume, um aumento de volume. Então, eu vou alcançar um limite e vou ter que encerrar a minha produção. Já no processo contínuo, o volume vai permanecer o mesmo porque eu tenho um fluxo de saída que é igual ao fluxo de entrada, o que mantém o meu volume o mesmo durante todo o processo e também permite que esses produtos eles fiquem ali em concentrações subinibitórias, diminuindo ainda mais o risco de inibição celular, né? Porém, o processo de batelada simples é o mais utilizado em rotinas laboratoriais, porque é o mais simples, como o nome já diz. Então a gente precisa de uma instrumentação simples, a gente tem um tempo menor de processo, a gente tem um risco de contaminação menor, porque é um sistema fechado, diferente da batelada alimentada e do processo contínuo, que a gente precisa ter um controle da asepsia na hora de colocar, né, de introduzir mais meio no sistema. E aí a batelada simples, ela é o processo mais utilizado em rotinas laboratoriais para fins de pesquisa. O processo contínuo, a gente pensa num processo maior como processos industriais, né, produções industriais. Então, é isso. Fico por aqui e agradeço a oportunidade de estar trazendo essa aula para vocês. Espero que vocês aprendam, né? Espero que esse conhecimento seja significativo para vocês. E é isso. Obrigado e até a próxima.